Excelentíssimo senhor prefeito Walter Schlatter, excelentíssimo senhor doutor Hernani, todos vereadores eleitos, enfim, todos senhores e senhoras aqui presentes, antes de orarmos a Deus, gostaria de meditar sobre algo que me vem à mente quando pensamos nesse dia, nesse momento especificamente. Salomão foi um dos principais reis citados na Bíblia Sagrada. Quando ele assumiu o trono, logo que começa o seu reinado, ele ora a Deus, pedindo como será, o que eu preciso fazer. E Deus lhe aparece em sonho e diz: Salomão, pede o que você quer. E Salomão pediu sabedoria. Ele poderia ter pedido influência, poder, riqueza, ele poderia ter pedido muitas coisas, mas pediu sabedoria. E rapidamente aqui quero refletir sobre 3 tipos de sabedoria que Salomão teve. Eu creio que cada governante precisa ter esses 3 tipos de sabedoria. Primeiro, a sabedoria que traduz inteligência em justiça. Parece que a primeira demanda que Salomão teve como rei sobre Israel foi julgar uma causa muito simples entre 2 pessoas à margem da sociedade. 2 prostitutas que tinham 2 filhos nascidos muito próximos, e um morreu e a outra estava querendo o filho o filho que ficou vivo. E Salomão chamou as 2 e disse: já que vocês discutem sobre esta causa, me dá aqui a criança, me dá uma espada também. E ele iria então dividir aquela criança ao meio e entregar metade para cada uma que reivindicava ser a mãe daquela criança. No entanto, uma das 2 começou desesperadamente a dizer: não faça isso, deixe a criança viver, né? Que a outra fique com ela. E Salomão diz: então você é a mãe real dessa criança, e entrega a criança àquela mãe. Algo simples, mas que ao final de tudo, o texto bíblico diz: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. E esse tipo de sabedoria que traduz inteligência em justiça desafia a todos que têm alguma posição de liderança, que não estejam apenas no trono, na cadeira, no gabinete, mas envolvendo-se com os meandros, com as necessidades, com as histórias, com os detalhes dos cidadãos chapadenses. A sabedoria que traduz inteligência em justiça. Mas também o segundo tipo, a sabedoria que transforma relacionamentos pessoais em progresso coletivo. Salomão era bom de relacionamentos. Salomão, diz o texto bíblico, que ele escolheu uma equipe adequada. A sua visão de trabalho foi fomentada porque ele tinha uma equipe de trabalho muito boa. Cercou-se de pessoas que potencializaram o reino, fez alianças com reis vizinhos. O rei Irão de Tiro, por exemplo, foi um grande parceiro comercial de Salomão, e isso ajudou toda a região na época. E isso me faz pensar numa palavra de Marcel Telles, que é um empresário reconhecido no Brasil. Quando o entrevistaram perguntando qual o segredo do sucesso, ele disse: não tem segredo nenhum, mas eu sempre me cerco de pessoas certas. Que seja assim com o mandato dos senhores, cercar-se de pessoas certas, bons relacionamentos, isso é sabedoria. Terceiro tipo, a sabedoria que converte riquezas em oportunidades. Lá pelo meio do mandato de Salomão, ele recebe a visita de Sabá, aliás, da rainha de Sabá, de um reino próximo.
e ela observa, registra isso, que todos os políticos que estavam juntos com Salomão estão bem no reino. Os servidores satisfeitos, os cidadãos prosperando. Significa que Salomão enriqueceu a nação, trouxe segurança para a nação, empreendimentos para a nação. Que Deus dê graça para que os senhores transformem riquezas em oportunidades. Cantamos agora há pouco o hino de Chapadão do Sul, a terra rica, né? A terra das oportunidades, a terra prometida. Que todos os sul-chapadenses tenham acesso a essa riqueza que a nossa terra dá. E por fim, quando termina a visita da rainha de Sabá, ela glorifica a Deus. Ela primeiro rende glórias a Deus e depois ela elogia Salomão. Isso me dá a entender que cada um dos senhores, ao final do mandato, deverá dizer: glória a Deus, foi Deus quem fez, foi Deus que assim agiu, foi para a glória de Deus. Vamos orar pedindo de Deus esta sabedoria, e eu peço que a gente agora feche os olhos para buscar ao Senhor. Senhor Deus, nós pedimos graça, bênção e sabedoria sobre esta nova gestão que se levanta sobre Chapadão do Sul. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida do Senhor prefeito, vereadores, cônjuges que aqui estão e que todos precisam do seu cuidado, da sua bênção. Os servidores de Chapadão, as famílias, os homens, mulheres mais simples desse município, precisam também da Tua bênção e do Teu cuidado. E que, Senhor, nesta gestão, a Tua sabedoria esteja presente na vida de cada um daqueles que hoje recebem a incumbência, a autoridade para o exercício da função. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e também, da mesma forma, um 2025 abençoado e próspero.